O bromazepam causa demência? Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo do Diário do Sono. Nós vamos falar hoje, né, Zé Maldo, sobre um assunto importante. E polêmico e controverso, tá? O bromazepam, ele causa demência? Nós tiramos essa pergunta de um dos nossos internautas, olha lá. Mary fez um comentário há bastante tempo, né, um ano. Olá, doutor, eu tomo bromazepam apenas 3 vezes na semana, um comprimido de 3 mg apenas, para ansiedade. Tenho boa qualidade no sono. Cria dependência? Tomo há 1 ano. Existe risco de demência futura? Pois é, vamos avaliar direitinho isso aí. Ela usa o bromazepam, 3 mg, 3 vezes por semana, né? Vamos avaliar. Primeiro vamos entender mais sobre o bromazepam. O que é o bromazepam? Então nós temos o bromazepam que é comercializado no Brasil, ele é comercializado como genérico, mas ele também tem os nomes de Lexotan, Somalio, Lexfast, outros nomes, né, além dos genéricos. Então ele é tarja preta. Tarja preta. Isso, quando é tarja preta, é isso que acontece. Olha na imagem ali, ó. É uma tarja em volta da caixa dele, está escrito uma tarja preta, escrito venda sob prescrição médica. O abuso desse medicamento pode causar dependência. É justamente a dúvida da nossa querida internauta Mary, né? Ela perguntou, causa dependência? Então a caixa responde, né? A caixa já responde. Você já pode ler a caixa e ver lá, causa dependência. Pode acreditar, isso é um pouco delegatório, né? É verdade. Então a primeira pergunta já está respondida, mas tem mais uma pergunta super interessante, né? Nós vamos falar mais sobre a dependência também, né? Mas legal. tem mais uma pergunta interessante que é a demência, né? Vamos lá, vamos com calma. Então nós temos o bromazepam na apresentação de 3 mg, comprimidos, 6 mg e gotas também. São comprimidos sulcados, tá vendo a imagem? Tem um sulco que dá para dividir ao meio, dá para partir o comprimido ao meio. Suco, então, é essa linhazinha aí, que é para a pessoa partir, né? Partir o comprimido, exatamente. Né? Vamos primeiro, Mary, ver os efeitos colaterais do bromazepam. Todo remédio tem efeito colateral. O bromazepam não ia ser isento disso, não. Olha só, ele causa sedação excessiva. Excessiva aí, o que é excessivo? Excessiva é, por exemplo, a pessoa tá lá para trabalhar, ela tá com aquele sono, aquele sono, aquela sedação, a cognição meio ruim, meio devagar, né? A pessoa às vezes está lá, às vezes ela toma um remédio justamente, eu tenho que dormir bem para ficar bem alerta no dia seguinte, ela toma um remédio querendo dormir bem, mas acontece o contrário, ela fica com mais sedação durante o dia, né? Na imagem ali a gente vê o sujeito querendo estudar, com o relógio na mão ali, vou dormir só 10 minutinhos, né? A sedação excessiva, que é um efeito colateral comum do bromazepam. Outra coisa, né? Alterações na coordenação motora. Esse é um efeito potencialmente perigoso. Então a pessoa às vezes está lá meio tonta, vai fazer alguma coisa que exige coordenação motora, ela tem dificuldade, né? Ela pode, sei lá, às vezes está dirigindo, pode ter até um acidente de trânsito, né? E o mais perigoso nem é isso. O mais comum que acontece com maior frequência é justamente em idosos. Idosos, quando usam bromazepam, Lexotan, esses remédios, eles têm uma chance aumentada de quedas. Gente, queda em idoso é perigoso demais. Às vezes a pessoa não consegue nem levantar. Imagina aquela senhorinha, aquele senhorzinho que cai, fica lá esperando o tiozinho, o sobrinho chegar, o neto chegar, fica lá tipo 3, 4 horas deitado, porque não tem força de se erguer. Nossa. Se uma pessoa dessa toma um remédio que aumenta a chance disso acontecer, não é legal, né não? Super pertinente esse ponto que você levantou, Zé Maldo. Outra coisa, né? Outro efeito colateral, o cansaço. O cansaço também é comum, né? Então o cansaço, a pessoa tá lá sentada para produzir alguma coisa, ela não consegue, né? Ela tá lá, sem disposição, sem energia, querendo ficar só em casa, às vezes só vendo coisa fácil de digerir, vendo mídias sociais, alguma coisa assim, ela tá lá, ela tá cansada, ela pensa assim, vou tomar um remédio para ficar descansado no dia seguinte, para ficar bom, e ocorre justamente o contrário, ela fica mais cansada no dia seguinte. Então, outro efeito colateral comum do bromazepam. O outro é dificuldades de memória. Esse, a gente não tá falando ainda essa questão da demência, não. Vamos falar mais no finalzinho do vídeo. As dificuldades de memória estão bem relatadas com remédios igual o bromazepam. A pessoa às vezes não lembra alguma coisa, tá lá para estudar, ela estuda, não grava nada, né? Fica
fica lá aquela dificuldade, né? Ela às vezes esquece alguma coisa, esquece que fez isso, fez aquilo. Quando vê, é o próprio remédio que ela toma para dormir no caso. Outro processo é a agitação. Agitação, e é uma agitação estranha, é uma agitação paradoxal. Por que ela é paradoxal? A pessoa toma um remédio para ficar tranquila, e ao contrário acontece com ela. Ela fica mais agitada, né? É o que ocorre muitas vezes numa pessoa etilista, pessoa que usa álcool, ela fica muito agressiva. Algumas pessoas quando usam álcool ficam muito agressivas. É um efeito semelhante a esse que pode ocorrer com bromazepam. A pessoa fica extremamente agitada, fica agressiva, fica falando inverdades, chateando outras pessoas. Isso pode ocorrer com o uso do bromazepam. É um efeito comum, Zé Mauro? É um efeito relativamente comum, né? Uma porcentagem relativamente grande de pacientes tem isso e é realmente muito desconfortável. O último que a gente selecionou aqui, né? Depressão. Depressão é um efeito colateral que ocorre com o bromazepam. Claro que não são todas as pessoas que têm esse efeito colateral da depressão, mas para mim, que mexo com depressão, que trabalho com pessoas deprimidas, passar um remédio que aumenta um pouquinho que seja a chance da pessoa ter depressão é muito ruim, né? A depressão é horrível, a pessoa fica com ideias negativas, ideias de morte, a gente já viu aqui em comentários, em vídeos anteriores, né? Então, assim, um remédio que aumenta um pouquinho a chance de depressão, para mim já vejo com cautela. A gente sempre avaliar custo-benefício, né? E, aliás, converse com o seu médico, isso é muito importante. A gente está falando aqui, está abrindo para vocês questões sobre o remédio, mas só o seu médico vai saber o uso do remédio ou não, tá bom? Isso, porque a gente está falando de custo-benefício, aqui a gente está falando dos custos, né? Os efeitos colaterais, o seu médico vai saber se a indicação é a melhor mesmo para o seu caso ou não. Né? Então, Mero, olha só, causa dependência, a gente viu na caixa do bromazepam que ele causa dependência, né? Mas o que é dependência? Vamos avaliar direitinho? Aqui está o conceito de dependência. Olha só, a pessoa toma um remédio para dormir, no caso, né? Aí ela toma um remédio para dormir e dorme bem por alguns dias, algumas semanas, né? Depois de um tempo, se ela para de tomar o remédio, ela tomava sempre, se ela para de tomar o remédio, de repente ela não consegue dormir, quer dizer, ela criou uma dependência, ela só consegue dormir dependendo do remédio, uma dependência. E mais do que isso, olha só, muitas vezes a pessoa toma uma quantidade maior e mais regularmente do remédio, se ela para de uma vez, ela pode ter efeitos de retirada, efeitos graves adversos, né? São sintomas de abstinência. Então, alguns sintomas aí pra gente ver e você avaliar se é o seu caso também, né? Ansiedade, tremores, náuseas, insônia, pesadelos, sudorese, taquicardia, dores de cabeça. Então, um monte, né, Zé Mauro? Um monte. Então, o que acontece? A pessoa vai estar tomando bromazepam. Aí ela, sei lá, viajou, deixou de tomar um dia e aí ela tem insônia, ela fala assim, só consigo dormir com bromazepam. É verdade? Por alguns dias, sim, enquanto ela está tendo sintomas de abstinência. Mas depois, gente, a abstinência vai embora, a pessoa consegue dormir sem o bromazepam, consegue dormir sem esse remédio. Por isso que é muito importante o que você acabou de falar também, né, Zé Mauro? Quando tira de uma vez, esses sintomas acabam ficando muito maiores, né? Muito maiores. Aí a pessoa não consegue dormir sem esse remédio. Consegue sim, né? Algumas pessoas realmente demoram muito tempo, alguns meses, para sentir que realmente, tô dormindo bem. Ela tá dormindo bem, mas ela não sente que tá dormindo bem. Então, depois de alguns meses, ela realmente consegue dormir e ficar sem um remédio para dormir. Então, Nery, finalmente vamos à pergunta. Você quer saber aqui, ó. Existe risco de demência futura? Essa é uma pergunta complexa, hein, Zé Mauro? É complexa, né? Eu fiz um estudo aqui e achei esse artigo aqui, é uma meta-análise, quer dizer, um artigo que estuda outros artigos, né? Ele é uma meta-análise de 2017. O que essa meta-análise achou? O que esse artigo achou? Ele achou que existe associação entre quem usa benzodiazepina, no caso bromazepam, e demência. Só que ele vai além, ele diz assim, ó, mas não significa causalidade, não quer dizer que o uso de benzodiazepínico, o uso de bromazepam, que é um benzodiazepínico, é a causa da demência. Então, e o que isso quer dizer na prática? Tem algum exemplo para nós, Zé Mauro? Explicando isso aí melhor, quer dizer o seguinte, ó, que existe associação entre o uso de bromazepam e benzodiazepínico com demência, existe uma associação, mas não se sabe se existe alguma coisa que está atrapalhando aquela associação, que a gente chama de uma associação espúria, né?
Muitos autores, inclusive, dizem o seguinte, olha só, que, por exemplo, a pessoa toma o bromazepam, toma o benzodiazepina, porque ela já era ansiosa, então ela já teria demência de qualquer forma. Então não quer dizer que o benzodiazepínico causou a demência. Entendeu? Então é mais ou menos assim, olha se é isso então. Eles viram que pessoas que tomam bromazepam, muitas pessoas que tomam bromazepam têm demência. Tem demência. Mas não dá para falar que as pessoas têm demência porque tomam bromazepam. Pode ter outras causas. Exatamente. Olha só, a gente tem um exemplo aqui muito legal que a gente costuma usar, que é o exemplo do sorvete e do óculos de sol. Isso. Então a gente vê, por exemplo, né, Zé Maldo, no verão, que a gente consegue observar que, na medida em que as pessoas usam mais óculos de sol, também aumenta a venda de sorvete, não é? Quer dizer que o óculos de sol causou o aumento na venda de sorvete? Então, usar óculos faz com que a gente venda mais sorvete. Então, quanto mais pessoas usando óculos na rua, maior a venda de sorvete. Isso é errado, claro, logicamente não é, né? A gente vê que a temperatura, o sol forte ali, faz a gente usar mais óculos de sol e faz também a gente tomar mais sorvete. Isso. É uma associação espúria. Então o aumento do uso de óculos de sol não quer dizer que é aumento do consumo de sorvete, não. Da mesma forma, o uso de benzodiazepínico, no caso do bromazepam, não quer dizer que causa demência. Pode ser que estejam outras relações aí mais significativas. Então, Zé Maldo, por via das dúvidas, né, ela fez ótimas perguntas, se cria dependência, se tem risco de demência. Por via das dúvidas, então, qual é a postura recomendada? Olha, a postura é o seguinte, olha só, o bromazepam, se for só para dormir, ele não tem indicação. A gente já viu em outros vídeos do canal aqui que ele não é muito bem indicado. Ele é bem indicado para pessoas que estão com um transtorno psiquiátrico agudo, para usar por pouco tempo. Realmente ele ajuda, ele faz a pessoa ficar menos agitada ali em pouco tempo, tá? Aí tudo bem. Pode ser usado talvez por epilepsia, por algum outro problema assim, mas para insônia não tá muito bom não, tá? Às vezes por uma ansiedade maior, apesar de existir outros remédios melhores para ansiedade que o bromazepam, aí vai lá, a gente pode usar o bromazepam, mas se for só para dormir, não está indicado, tá, médico? Por quê? Por causa desse tanto de efeito colateral que a gente já mostrou aqui. Para que usar um remédio que aumenta a chance de depressão, aumenta a chance de queda, aumenta a chance, deixa você cansado no dia seguinte, deixa você sedada, para que usar? Tudo bem que a gente não sabe direito se ele causa ou não demência, não deu para estabelecer, mas só com esses efeitos colaterais aí, já não vale a pena, não. É verdade. E já que já existe esse risco de dependência e você está falando que toma para ansiedade, vale a pena pensar outras formas de lidar com a ansiedade que não seja com remédio. Quando a gente muda a nossa forma de pensar, de enxergar as coisas, de lidar com as nossas emoções, a ansiedade diminui muito. Então é muito mais efetivo do que tomar um benzodiazepínico como esse para tratar a ansiedade, né? E aí, gostou? Respondemos a dúvida da Mary. Amanhã pode ser a sua. Deixe seus comentários aqui embaixo. Até a próxima. Tchau. Tchau.